Seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico de José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, nossa palavra será no livro de Salmo 66, do versículo 13 ao 20, que diz assim: Entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocausto de animais nédios, com odorante fumaça de carneiro. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouve, todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Agradecendo a você que escreveu recentemente, muito obrigado. Você que não é inscrito, aproveite para se inscrever, nos dê a honra da sua inscrição aqui no canal. Salmo 66, do 13 ao 20, vai dizer para nós, nessa passagem o salmista declara seu compromisso pessoal com Deus, um compromisso do salmista com Deus. Seu gesto é o cumprimento de voto que fez quando estava em grande dificuldade. Ele estava em grande dificuldade e fez um voto a Deus. Se Deus ajudasse ele pagaria com holocausto de animais nédios, com odorante fumaça de carneiro. Ele disse, se Deus me ajudar, eu pagarei. Fez um voto a Deus e ia pagar com sacrifício de animais. Versículo 13 ao 14. Entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que havia pronunciado os meus lábios, e disser a minha boca, quando eu estava na angústia. Ele estava angustiado com um problema, e fez um voto com Deus. Deus resolvesse aquele problema dele, ele pagaria, com sacrifício de animais. Aí diz mais, o salmista assumiu voluntariamente um compromisso pessoal diante de Deus, e precisa honrar esse compromisso. Ele precisava honrar esse compromisso. É fácil prometer todo tipo de coisa a Deus quando se suplicamos a Ele que nos livre de enfermidades e problemas. Quando o camarada está em dificuldade, a primeira coisa que ele vai dizer, vai prometer a Deus algo. Vai fazer um voto a Deus, que se Deus ajudar ele vai pagar depois o voto. Se ele tiver uma enfermidade, vai pedir para Deus curar. Se Deus curar, ele vai agradecer. E muitas vezes ele não agradece. Muitas vezes ele não retribui aquilo que Deus fez na vida dele. É tão tal que a Bíblia vai dizer a nós que 10 leprosos foram até Jesus. E Jesus curou os 10. Mas só um voltou para agradecer. E o restante nem sequer agradeceu. E muitas vezes acontece isso. A pessoa está passando por um problema, pede a ajuda de Deus, Deus ajuda, e ele não retribui aquilo que Deus fez por ele. Se esquece. Aí diz mais. Assim que o Senhor atenda aos nossos pedidos, contudo esquecemos as promessas feitas. Muita gente esquece que prometeu. Mas Deus não se esquece. Depois ele vai ter uma cobrança. Por isso que alguém prometeu. Por isso que é bom nem prometer. Deixar Deus fazer de acordo com a vontade dele. Que promete e não cumpre, Deus vai cobrar. A atitude do salmista é diferente. Ele se prontifica a apresentar a oferta mais apropriada para a ocasião. Verso 15. Oferecer-te-ei holocausto de animais nédios, com odorante fumaça de carneiro. Oferecerei novilhos com cabritos. Ele vai oferecer animais de qualidade, sem defeito, nédios, com odorante fumaça de carneiro. Animais, sem defeito. Animais de boa qualidade para o sacrifício. O salmista escolhe com cuidado aquilo que apresentará a Deus. Ele não vai oferecer de todo jeito. Não vai oferecer mais com defeito, não. O sacrifício ele está escolhendo para Deus o melhor. Isso que vai dizer. O salmista escolhe com cuidado aquilo que apresentará a Deus. Na verdade, porém, devemos separar para ele o que temos de melhor. Se Deus ajudou ele fez uma promessa, fez um voto, ele tem que pagar o voto com o que há de melhor. Não pagar o voto com coisas qualquer.
com sobras, feito muitas fases. Sobrou alguma coisa, ele vai dar a Deus. Não, ele tem que dar o melhor. E foi isso que o salmista fez. Ele estava escolhendo com cuidado. E no verso 16: Vinde e ouve todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Veja, chamando outras pessoas para contar aquilo que Deus tinha feito na vida dele, né? Ele não queria deixar só para ele aquilo que Deus fez na vida dele, mas ele queria contar o testemunho para outras pessoas, para que outras pessoas também se alegrassem, e se também estivesse passando por alguma dificuldade, fizesse um voto com Deus, que Deus resolveria o problema. No verso 15, 17 ele vai dizer: E clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Por quê? Ele clamou e Deus atendeu. E ele exaltou a Deus com a língua dele, né? Demonstrando, retribuindo aquilo que Deus fez por ele, contando a outras pessoas, né, o que Deus tinha feito para ele. No verso 18 ele vai dizer: Se eu tentar atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se por acaso no coração dele ele tivesse, depois de Deus ter feito o que fez na vida dele, e ele se deixar levar pelo pecado, que iniquidade é pecado. Aí ele disse: Deus não me ouvirá, porque Deus não ouvia ele. Deus atendeu a ele. Então ele não podia mais voltar, né, a estar praticando pecado se ele tivesse. Porque ele estava em dificuldade, com problemas. E quem resolveu o problema dele? Foi Deus. Então ele agora estava agradecendo. No 19 ele diz: Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Porque veja, ele orou uma oração de coração. Uma oração confiando, de coração aberto, pedindo a misericórdia de Deus para que Deus ajudasse ele. E Deus ajudou. Né? Porque muitas vezes a pessoa ora, mas não é aquela oração de quebrantamento. Uma oração de quem está se rendendo aos pés do Senhor. E muitas vezes a oração não é ouvida por conta disso. Mas ele não. Ele orou, ele diz: Na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração, porque foi uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração de coração. Ele se abriu o coração dele para Deus, né? Tá igual a mãe de Samuel, orou, né? Jesus abriu a madre, ela não tinha filho, mas Jesus abriu a madre e ela teve filho, deu a luz a Samuel. Ana, né? Ana estava ali clamando a Deus, fez uma oração sincera, até o sacerdote achou que ela estava embriagada. Não, ela estava ali tendo um particular com Deus, orando uma oração sincera. E Deus ouviu a oração dela. No verso 20 ele vai dizer: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Veja, Deus não rejeitou a oração dele, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus ouviu a oração dele e não desviou dele a misericórdia, porque ele foi ouvido e atendido. Deus fez um favor a ele que ele não merecia. Foi misericordioso com ele, porque viu a sinceridade dele. E nós temos que ser o quê? Sincero com Deus. Abrir o coração para ele. Problemas todos nós temos, mas quem resolve nossos problemas é quem? É Deus. Se nós permanecermos na sua presença, buscar cada vez mais a ele, ter uma oração sincera, abrir o coração para Deus e deixar ele cuidar de todos os nossos problemas. Foi isso que aconteceu com o salmista. Ele estava em dificuldade e ele entendeu que o único que poderia resolver o problema dele aqui é Deus. Por isso que ele orou, né? Orou uma oração sincera, uma oração de quebrantamento. Por isso que ele vai dizer no verso 20: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Veja, Deus não rejeitou a oração dele. Tem orações que são rejeitadas por Deus, mas a dele, Deus não rejeitou. E ainda vai dizer: Nem desviou de mim a sua misericórdia. Além de atender a oração dele, ainda cuidou dele. E é isso que nós devemos fazer. Estamos com um problema? Vamos buscar a solução em quem? Em Deus. Orar, pedir a misericórdia dele para que ele resolva o problema. Às vezes a gente quer buscar resolver nosso problema com o homem, mas o homem não pode resolver o problema de ninguém, nem deles mesmos. Só quem resolve o nosso problema é Deus. E se nós fizermos algum voto a Deus, que nós venhamos a pagar o voto. Não se esquecer. Não deixar de mão
aquele voto que você fez. Se fez um voto a Deus, pague. Que senão ele vai cobrar de você depois. E muitos têm feito voto aí a Deus e terminam não pagando o voto. Muitas vezes dá até de esquecido. Mas Deus não se esquece de nada. Tudo está dentro do controle dele, ele sabe de tudo. A Bíblia deixa bem claro, antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe. Então, que nós possamos fazer feito o salmista. Pagar o voto daquilo que nós prometemos. Que nós possamos ser sinceros cada vez mais com Deus. Amém?